Por outro lado, uma coisa muito significativa na Odisseia é que, depois que Odisseu chega a Ítaca, o primeiro reconhecimento do herói é feito pelo seu filho, Telêmaco, e o último pelo seu pai, Laertes. Está certo que, depois do Laertes, a gente tem esse reconhecimento por Dole e seus filhos. Mas esse é um reconhecimento totalmente residual, já não vai mudar mais nada na história, já está tudo definido. Né? Então, o que isso nos diz? Não é? Que o primeiro reconhecimento seja feito pelo filho e o último pelo pai. Não é? Isso significa, né, isso tem um alto grau simbólico, não é? Porque essas relações, elas são relações de parentesco, relações de sangue, relações indissolúveis. Não é? E, portanto, não é interessante que o poeta tenha emoldurado, né, que elas funcionem como moldura para todas as outras que entremeiam. Né? Por outro lado, o reconhecimento pelo filho e pelo pai também indica, de certa maneira, né, simboliza as 3 gerações da família, que é uma família de filhos únicos. Né? Laerte parece ter sido filho único, os tios a que Odisseu se refere são os irmãos de Penélope, né, da mãe, da família da mãe. Né? Então, Laertes é filho único, Odisseu é filho único e Telêmaco é filho único. Né? Então, você tem esse simbolismo das 3 gerações e que aponta para a continuidade da linhagem familiar. Né? Então, é bem interessante que o filho seja o primeiro e o pai seja o último a reconhecer. Agora, o filho é o primeiro. Essa que era a minha questão com vocês. Né? Como é que ele vai resolver esse problema? Né? A gente falou, reconhecer implica a ideia de ter conhecido, pelo menos. Na Odisseia, isso acontece muitas vezes. Né? Odisseu vai ser reconhecido por pessoas que tiveram um relacionamento prévio com ele. Né? Telêmaco, não. Então, assim, o Odisseu, quando chega a Ítaca, né, o padrão de reconhecimento do herói em Ítaca obedece às epifanias dos deuses no poema. Né? Então, a gente vai ver que os deuses, nos poemas homéricos, quando eles se mostram aos homens, eles sempre adotam um disfarce. Eles sempre adotam uma forma humana. Não é? Assim, na Odisseia, a deusa, a figura divina que predomina é Atena. E a Atena, desde o canto 1, está assumindo disfarces para orientar Telêmaco, filho de Odisseu. Então, ela aparece como Mentes, depois ela aparece como Mentor, 2 aliados de Odisseu. Né? E quando ela se encontra com Odisseu na praia, em Ítaca, quando Odisseu chega finalmente de volta a Ítaca, ela assume a figura de um pastor para ela testar Odisseu. Né? E quando Odisseu descobre que o pastor com quem ele estava conversando é Atena, ele diz para ela, está no verso 312, 313, do canto 13. Ele diz, deusa, a um mortal que te encontre, é difícil poder conhecer-te, mesmo que seja experiente, pois todas as formas assumes. Né? Então, essa é uma coisa que qualquer grego pensava dos seus deuses. Os deuses podem assumir qualquer forma, qualquer identidade, qualquer aspecto. Né? E, com isso, se relacionar com os homens, testá-los, inclusive, né? Sem que os homens saibam com quem tratam. Né? É mais ou menos esse padrão, né, da epifania divina que Odisseu vai adotar, por orientação de Atena, como sua estratégia de retorno. Né? Então, a Atena encontra com ele na praia, depois que ela
ela se dá a revelar, ela diz para ele, mesmo canto 13, verso 397 sequentes. Ela diz, ora, tenciono deixar-te dos homens irreconhecível. Quer dizer, quero te fazer irreconhecível. Agnoston, não é impossível de ser reconhecido. Com-te enrugar a epiderme macia nos membros flexíveis e da cabeça fazer que se extinguam os louros cabelos. Vai fazer, vai deixar ele todo enrugado, não é, com uma aparência de idosa, não é, e vai fazer com que todos os cabelos lhe caiam da cabeça. Não é? Roupa andrajosa dar-te-ei, que te faça hediondo aos olhares, e alterarei de tal forma, turvando-os teus olhos tão belos, que aos pretendentes reunidos pareças de aspecto mesquinho, bem como ao filho, assim como a prudente Penélope. Né? Então, Atena comanda essa estratégia de disfarce, e o próprio disfarce que Odisseu assume. Né? E como resultado disso, né, assim ela diz, assim ela faz. Canto 13, verso 429. Com a varinha, ao dizer tais palavras, Atena tocou-lhe. Curiosíssimo isso, ela usa uma varinha, né? Parece uma varinha de condão, né? Rábidos, né? É uma varinha que a Atena usa nessa cena, a Circe usa na Odisseia para transformar os companheiros de Odisseu em bichos, em animais, e Hermes usa essa varinha, que em um determinado lugar você tem o epíteto varinha de ouro, né? Então ela com a varinha, ao dizer tais palavras, Atena tocou-lhe. Logo lhe enruga a epiderme macia nos membros flexíveis. E sem os louros cabelos deixou-lhe a cabeça. Por volta dos membros todos a pele de um velho lançou-lhe, engelhada, e amorteceu-lhe os 2 olhos, que dantes tão belos brilhavam. Lança-lhe então sobre os ombros um velho gabão e uma túnica, cheios de furos e imundos, com manchas de aspecto anegrado, e revestiu-o com um couro, rapado de corça ligeira. Deu-lhe um bordão para a viagem e ainda um surrão muito gasto, quase imprestável, pendente do corpo por uma velha correia. Né? Então, todo o padrão de disfarce dele não é um disfarce humano, não é simplesmente colocar uma veste. Não é? Tem aí uma transformação que se dá por intervenção divina. Então, dá para entender que Penélope estivesse frente a frente com ele e não o reconhecesse. Né? Então, não é assim tão simples. Mas o que eu quero dizer é que o padrão de disfarce que Odisseu adota como estratégia para o seu retorno, ele tem por modelo essas epifanias divinas. Né? Então, ele segue esse modelo. E quando ele vai ser reconhecido por Telêmaco, então, ele e Telêmaco se encontram na cabana do porqueiro Eumeu. Telêmaco também está voltando de viagem. Os dois se encontram lá e os dois mandam. E claro, para Telêmaco, o Odisseu é só um mendigo que veio pedir abrigo no palácio e que está ali recebido por Eumeu. E ele manda, Telêmaco manda que Eumeu vá ao palácio avisar Penélope que ele voltou são e salvo. Né? E ficam só os dois no palácio, na cabana. Né? Então, Atena surge na porta, só Odisseu a vê, né? E ela diz a ele que é chegada a hora dele se fazer reconhecer ao filho. E como é que vai ser isso? Ela, de novo, opera a sua mágica e devolve-lhe a sua aparência, né, normal, muito mais jovem, com uma estatura maior, com os olhos brilhantes e tal. Né?
Imediatamente, isso acontece diante de Telêmaco. Né? Telêmaco é tomado de espanto. O que ele imagina? Né? Que ele está diante de um Deus. Primeira coisa que ocorre a ele é que ele está diante de um Deus. Aconteceu uma coisa inexplicável, que não é do âmbito das relações humanas. Não tem como explicar aquilo. Mas ele já viu Atena antes aparecer sob forma humana e desaparecer. Embora ele não reconhecesse que fosse Atena, ele reconhecia que era um Deus, né? Que havia um Deus ali. Então ele fica imaginando que é um Deus. Né? E Odisseu tem todo um trabalho de fazer um discurso dizendo, não, sou eu, seu pai, eu voltei. Ele fala, não, não é meu pai, é um Deus. Né? Você é um Deus, você está me enganando. Fala, olha, chega uma hora que Odisseu fala assim, ou você acredita que sou eu, ou então vai ficar por isso mesmo, porque se você ficar esperando outro Odisseu voltar, você vai esperar em vão, não tem outro Odisseu. Né? O Odisseu sou eu. Né? E aí, por fim, né, já que ele está diante de um fenômeno que ele não consegue explicar, ele termina aceitando que é o pai. Mas ele não teria nenhum argumento, nenhuma prova, nada nada de que ele pudesse lançar a mão para convencer o Telêmaco de que é ele. Né? Então, vejam essa história da variação. Né? O teste de Telêmaco acontece na cena, quando Odisseu testemunha a conversa dele com Eumeu e vê que ele viajou para buscar notícias do pai, que ele se mantém, né, desejoso de que o pai regresse, embora ele não acredite mais que isso aconteça. A antecipação do retorno, a história mentirosa acontece, já que o porqueiro apresenta o mendigo como um estranho que chegou ali pedindo pouso. Né? A antecipação acontece, já que o mendigo diz que Odisseu vai retornar, todos esses motivos acontecem. Mas o reconhecimento acontece de uma maneira sui generis no poema. Né? A imitação de uma epifania divina. Né? E por que isso acontece assim? Porque não tem interlocução possível entre Odisseu e Telêmaco naquele momento. Então, tem que ser por artes do sobrenatural, da magia, para que Telêmaco acredite estar diante do pai. Né? E ele foi preparado ao longo de todo o poema para isso, pelo convívio que ele teve com a deusa Palas Atena, né? E com essas soluções assim, epifânicas. Né? Então, é bem interessante ver como isso acontece. Né? Bom, em Ítaca, né, Odisseu usa desses reconhecimentos, né, para firmar alianças. Né? Então, o texto do Handout mostra isso, quando diz, é um texto do livro da Sheila Murnaghan, citado na nota 4. Né? São dois trechos, na verdade. Primeiro, fala do reconhecimento enquanto elemento da trama, constitutivo da trama na segunda parte do poema. Durante seu encontro no livro 13, Atena e Odisseu sentam-se juntos à sombra de uma oliveira e concebem a trama através da qual, imitando a história do Deus disfarçado, ele derrotará seus inimigos. Essa se torna, então, a trama no sentido literário da segunda parte do poema, uma trama marcada pelo emprego de uma estratégia divina para tornar possível a história de uma vingança mortal. Seu momento climático é a imitação de uma epifania divina por Odisseu, no momento em que, após tensionar o arco, revela-se aos pretendentes num rompante selvagem e entrega-se à punição de suas transgressões contra ele. No canto 22, quando Odisseu elimina os seus pretendentes. Né? Ele também era um mendigo e, de repente, né, ele se revela a Odisseu, recupera sua forma física e elimina todos eles com a ajuda dos seus 3 aliados, mais a deusa Palas Atena. E quanto às alianças, ela diz o seguinte: ele, Odisseu, congrega um grupo de auxiliares que tornarão possível seu sucesso em uma série de reuniões que assumem o formato de cenas de reconhecimento.
com Atena, quando chega às praias de Ítaca, com Telêmaco, quando alcança a cabana do porqueiro, nos confins de sua propriedade, com o cão Argos, quando pisa na soleira da casa, com sua criada Euricleia, no âmago do lar, com Eumeu e Filécio no pátio externo ao Megaron, pouco antes de deslanchar seu plano de ataque contra os pretendentes. Né? Então, isso mostra bem a estratégia e como ele vai atuando de acordo com o plano que ele faz com Atena e no intuito de descobrir quem é leal a ele e de firmar essas alianças que permitam a vingança. Isso explica também porque no poema nós temos reconhecimentos que a gente pode chamar de reconhecimentos retardados, não é? Não teriam mais razão de ser, que são os de Penélope, a esposa, não é? E Laertes, o pai, que acontecem nos cantos 23 e 24, depois que a vingança está consumada. Né? Então, esse é um dos motivos, e eu vou encerrar falando do reconhecimento de Penélope. Né? Desses dois tipos, dois retardados, né? Eu vou falar do de Penélope, porque é um motivo de grande perplexidade do poema. Mesmo quem não conhece a Odisseia, já não leu a Odisseia, já ouviu falar da fama de esposa fiel que Penélope tem. Né? Penélope é a esposa exemplar, é um dos modelos femininos de excelência que a antiguidade nos legou, que ficou esses 20 anos esperando que seu marido retornasse fiel a ele, criando seu filho, cuidando da casa. Né? No poema, a retrata como alguém imersa num sofrimento muito grande, né? Resistindo às pressões dos pretendentes, aos quais ela enrola com diversos estratagemas. Né? O mais conhecido que ela narra ao longo do poema é o da mortalha, que ela se propõe a tecer para Laertes, o sogro está já em idade avançada, ela está sendo pressionada a desposar os pretendentes, um dos pretendentes, ela diz que então tomaria a decisão, depois, só poderia tomar a decisão depois de concluída a mortalha para Laertes, que é um dever moral dela. E ela tece durante o dia e durante a noite ela destece, de forma que passa um ano e a mortalha nunca fica pronta, e parece uma coisa inexplicável, porque as pessoas veem que durante o dia ela está trabalhando naquilo, né? E à noite o trabalho não rende, esse trabalho não rende. Até que as criadas, as escravas que se tornam amantes dos pretendentes, a atraiçoam e revelam seu estratagema. E os pretendentes, numa bela noite, a surpreendem, desfazendo a trama. Né? E ela, então, recebe o ultimato. Esse ultimato coincide com o começo do poema, com o retorno de Odisseu, e aí a gente já vê o estado que ela se encontra quando Odisseu retorna. Né? Bom, mas então ela não há dúvida sobre a fidelidade dela, ela é atestada várias vezes ao longo do poema. Atena diz para Odisseu que ela é fiel, a mãe de Odisseu, que ele encontra no Hades, diz que ela está morta. Odisseu vai ao reino dos mortos, encontra a mãe diz que Penélope é fiel. Não é? Com todos que ele conversa em Ítaca, ele ouve a mesma história. Não é? Mas existe uma coisa, mas mesmo assim Penélope vai ser a penúltima, se não a última, a penúltima a saber do retorno de Odisseu. Não é? Então, isso causa perplexidade. Não é? Por que ele não contou com Penélope como aliada, mas deixou a Penélope para o final? Não é? Em parte, isso tem a ver com o caráter misógino da poesia grega. Né? A poesia grega é misógina e a mulher é sempre um elemento de suspeição. Né? Por mais insuspeita que ela seja. Né? Vai sempre pairar sobre Penélope o fantasma de Clitemnestra, a esposa de Agamemnon,
que se tornou amante de Egisto, quando Agamemnon foi para Troia, e que com Egisto planejou e executou o seu assassinato no momento em que ele retornou de Troia. Né? Então, essa é uma história que vai ser várias vezes lembrada ao longo da Odisseia, e várias vezes Odisseu é chamado a prestar atenção, né, a não revelar sua identidade cedo demais para não ter o mesmo destino de Agamemnon. O próprio Agamemnon, no mundo dos mortos, fala para Odisseu, olha, cuida porque eu não me cuidei e acabei mal. Né? Então, tem uma suspeição. Vou dizer, por um lado, tem esse lado misógino e tem uma suspeição. Por mais confiável que seja, a mulher é um ser que merece, que está sob suspeito. Né? Por outro lado, talvez porque Penélope não fosse uma grande aliada para Odisseu. Né? Não fosse uma grande aliada porque ela não poderia pegar em armas. A própria Euricleia, que descobre antes, descobre porque descobre, não porque Odisseu se dá a revelar. Não é igual Eumeu e Filécio, que ele se dá a revelar, ou Telêmaco, porque ele os quer como aliados. Ela descobre porque ela vai lavar os seus pés num ato de hospitalidade e ela encontra a cicatriz, e a cicatriz faz sentido para ela. Né? Ela foi uma testemunha de como a cicatriz surgiu. Então, ela o reconhece, ela é instada por Odisseu a não revelar para Penélope que ele voltou. Talvez para poupá-la mesmo, porque ela fosse uma figura frágil. Então, por um lado, tem o temor que ela revelasse para os pretendentes que ele voltou, e tem sinais de ambiguidade com que o poema trabalha, talvez para deixar o espectador em suspenso. E, por outro lado, talvez para poupá-la, porque ela também é uma figura apresentada como frágil no poema e de pouco valia para o plano de vingança. Mas o fato é que Odisseu, enquanto Odisseu está matando todo mundo no salão, e devia estar uma casa, imagina a balbúrdia na casa, o barulho na casa, Penélope está dormindo. Por artes de Atena, ela dorme esse tempo todo, tem umas coisas abençoadas, né, que eu adoraria que acontecesse. Por exemplo, onde eu moro teve carnaval todas as noites. Né? Eu gostaria muito de ter esse dom de ficar dormindo com todo aquele barulho, mas não deu. Né? Eu sei que, quando acaba tudo, Euricleia, a ama, quer avisar Penélope de que Odisseu voltou, que todos os pretendentes estão mortos e tal. E Odisseu, depois de se vingar das servas que a traiçoaram, tudo, ele permite. Daí ela vai lá e fala, olha, vai no quarto da Penélope, chama, fala, olha, você não sabe da maior, Odisseu voltou. Isso é lá no canto 23, começo do 23. Odisseu voltou e matou todos os pretendentes. Né? Aí ela primeiro fica muito contente, depois ela desconfia e fala, não é possível. Ele matou todos. Ele era aquele estrangeiro que estava aqui, que se tornou hóspede do palácio, com quem você conversou. Ela fala, não é possível. Deve ser um deus. Né? Isso é uma coisa de um deus. Como é que um homem só contra 100? Né? Daí a Euricleia fala, não, mas eu vi a cicatriz, é ele mesmo. E ela não dá valor a isso. E ela resolve descer para ver com os próprios olhos. E depois que ela vê, ela também não acredita que seja ele. Né? Ela desconfia. Então, ele, com toda a paciência do mundo, vai tomar um banho. Ele fala, não está me reconhecendo, porque eu estou assim, coberto de sangue, com essas roupas imundas, eu vou tomar um banho, me vestir apropriadamente. Ele faz isso, ele volta, e ela ainda assim não reconhece. Né? E aí ele começa a perder a paciência. Né? Diz que ela é uma mulher impossível, daimonie. Né? O filho já tinha dito que ela é. Né? A Euricleia diz que ela é uma pessoa excessivamente desconfiada, apistos. Né? O filho diz que ela tem um coração mais duro do que o ferro, mais duro e mais frio do que o ferro, que não abraça o marido que retorna. Mas a gente vê que, na verdade, a Sheila Murnaghan, no livro que está indicado aí, ela diz que essa atitude da Penélope, em parte, pode ser uma reação ao fato de ter sido excluída do reconhecimento por Odisseu. Né? Já que ele não foi
em primeiro lugar, procurá-la e dizer, olha, eu voltei, vamos combinar juntos essa vingança, ela também agora estava dando troco, né, insistindo, talvez até por pirraça, em não reconhecer. Outros comentadores acham que essa recusa, essa demora para reconhecer Odisseu tem a ver com uma necessidade do poeta de mostrar que Penélope é tão astuciosa quanto o marido, e que, portanto, a astúcia é uma qualidade da família, e que ela é desconfiada justamente, que ela imagina que ela pode estar sendo enganada por um Deus que está se fazendo passar por ele. Isso é comum nas histórias gregas, não é? Deuses que se fazem passar por mortais para seduzir as moças, não é? Como Penélope não é mais tão inocente, ela desconfiou, né? Uma cicatriz é fácil para um Deus fazer igual. Aí ela inverte a variação, ela inverte a cena típica, porque é ela que vai testar o Odisseu, e não o contrário. Ele já testou ela. Se a gente for pensar, o processo de reconhecimento de Odisseu por Penélope começa no canto 17, quando Penélope pede para o porqueiro marcar uma entrevista com o estrangeiro. Eles marcam essa entrevista, que acontece no canto 19. O canto 19 é todo ele uma conversa entre Odisseu, ou seja, o estrangeiro disfarçado, e Penélope, que resulta no reconhecimento de Odisseu por Euricleia, como na história do Argos. Euricleia é uma substituta para Penélope, como Argos foi um substituto para o Eumeu, né? Então, a Penélope não reconhece ali, vai reconhecer só no 23. Então, lá ela já foi testada, enganada, e o retorno de Odisseu foi antecipado. Mas no 23 se inverte a coisa, e ela que vai testá-lo. Chega uma hora que Odisseu perde totalmente a paciência com ela, e ele pede para que se prepare a cama dele, que ele está muito cansado, né? Matar 100 pessoas não é fácil, e que ele quer ir dormir. E ela fala, tudo bem, Euricleia, prepara a cama dele, mas fora do quarto, tira a cama do quarto. E, nesse momento, Odisseu explode. Fala, não é possível, a cama ela não pode ser removida. Quem entrou no quarto e mexeu na cama? Porque a cama, ele sabia, ele que construiu, a cama foi construída a partir do tronco de uma oliveira enraizada no chão. Essa cama não podia ser removida, né? Você ia falar? Então, a cama não podia ser removida. A cama, inclusive, é um símbolo da solidez do matrimônio, né? Então, quando ele fala que a cama foi removida, ele está imaginando que ela foi infiel, né? Já que a cama foi removida, alguém entrou lá. Alguém conheceu o segredo do quarto, o segredo da cama, né? Que era um segredo deles. Aí ele fica tão perturbado com isso que ela imediatamente o reconhece, né? E usa essa fórmula, que é o último trecho aí do nosso handout, que diz assim, reconhecendo os sinais arraigados que lhe narrara Odisseu, né? Que é uma fórmula de reconhecimento que aparece no canto 19, no canto 23 e no canto 24. Né? Então, o reconhecimento entre Penélope e Odisseu passa por um sinal que Penélope diz que é um sinal que só os dois conhecem, que é a constituição da cama. Mas alguns comentadores muito argutos, entre eles o Goldhill, no texto que está citado aí, ele diz que o que é fundamental para Penélope é que Odisseu perde a compostura, é que ele reage de uma maneira espontânea e emocional, provando a ela que não se trata de um Deus, porque um Deus poderia prever esse lance e poderia manter a calma. Mas um marido que se imagina traído, não, né? Então, o fato dele ter explodido, ele que é uma pessoa calculista, comedida, né, prudente, faz com que ela perceba, o envolvimento emocional dele com essa questão faz com que ela perceba que, de fato, é ele, mais do que o conhecimento da estrutura da cama, que um Deus também poderia ter cá entre nós, né? Então, seria a reação, né? Então, aí, nesse momento, os joelhos dela se afrouxam, ela reconhece Odisseu, né?
pede desculpas por ter demorado tanto, inclusive alega que ela não queria ser uma segunda Helena, né? A troiana, que é levada à Troia por Paris, mas que Penélope acredita que foi, na verdade, por Afrodite, a deusa, né? Iludida por Afrodite, e que se tornou o opróbio de todas as mulheres gregas, né? Então, foi por precaução, foi por fidelidade que ela faz isso, né? Então, um reconhecimento longo que prova a fidelidade e a sintonia do casal, né? A astúcia de Penélope, né? Também, né? E a sua prudência, né? E os dois, então, celebram esse reconhecimento na cama, pela união sexual, né? Numa noite que Atena duplica, para que dê também, para que Odisseu conte a Penélope todas as aventuras, né, que ele viveu nesses anos. Os comentadores do poema em Alexandria achavam que esse devia ser o final do poema, um final feliz, no canto 13, com a reunião do casal. E que tudo que acontece depois, canto 24, é uma interpolação, não tem justificativa. No entanto, a gente sabe que o que acontece no canto 24 também é importante, porque no canto 24 é que vai ser selada a paz entre Odisseu, a família de Odisseu, e a família dos pretendentes mortos, reinvestindo Odisseu na sua autoridade de mando em Ítaca. Então, é aí que o retorno termina, com esse reconhecimento que não é de identidade, mas com esse reconhecimento de que cabe a ele o mando em Ítaca. Não é? E, ainda assim, cabe o reconhecimento pelo pai, não é? A posse da área rural do palácio, das suas propriedades, etc. Não é? Então, a gente vê que o retorno só se perfaz quando o último reconhecimento acontece e quando Odisseu é reinvestido de todas as suas funções, não é? Familiares, sociais, políticas, etc. Né? Aí sim, aí o poema termina no canto 24. Né? Acho que era isso que eu tinha a falar para vocês sobre o poema e fico à disposição para conversar, para que a gente possa para tirar qualquer dúvida que vocês tenham ficado a respeito dessas questões. Obrigada. Isso nesse outro tema. Isso tem a ver com uma seção da comédia grega antiga, então tem a ver com o gênero dramático, com comédia, e há um momento da comédia antiga em que o coro se dirigia diretamente aos espectadores, algumas vezes em nome do poeta, para censurar os espectadores em vista das atitudes que eles tomam, do seu gosto literário, e elogiar o poeta, pedindo o apoio do público à sua composição. Fala com todas as letras. O que você está pensando? Vamos lá. Vai lá. Realmente tem hoje reconhecida como misoginia da discussão da poesia grega como um todo. Mas é engraçado pensar que a Penélope, no longo histórico dos heróis gregos, ela não é nem assassinada, nem exatamente traída pelo marido. Quer dizer, ela não é trocada pelo marido. E até onde eu lembro, ela é a única exceção. Num cenário onde as esposas normalmente são ou assassinadas ou abandonadas, ela é o que a gente pode tomar de a mulher mais bem sucedida do cenário. Então, eu acho que você está radicalizando muito. Por exemplo, você pega na Ilíada, Andrômaca
não é nem assassinada nem traída por Heitor. Eles são um casal bem paradigmático, se você for pensar, e também com muita afinidade, etc. Né? E no caso da Penélope, Odisseu teve vários relacionamentos extraconjugais durante o seu retorno. Então, ele ficou lá. Os companheiros tinham que lembrá-lo de ir embora. Ele ficou 1 ano coabitando com Circe. Né? Os companheiros diziam, olha, a gente tem um retorno para fazer. Né? Ele fica com Calipso, claro, ele não tem muita... Digamos que ele teria a opção do suicídio, se ele quisesse. Eu não vou trair Penélope. Mas não tem. Ele, né? Então, chamar, por exemplo, Agamenão traiu Clitemnestra porque ele disse que Criseida era equivalente a ela, eu acho que essa coisa da Circe e da Calipso é quase a mesma coisa. Quando a Calipso diz para Odisseu, você fica comigo e eu vou te fazer imortal, e eu, com certeza, sou superior à sua mulher, porque eu sou uma deusa e ela não. Ele não quer, mas ele não quer, veja, não tem um mito amoroso por trás da união de Penélope e Odisseu. Essa é a leitura moderna que a gente faz, que eles são um casal apaixonado e tal. Eles são um casal extremamente afinado, que tem uma sintonia muito fina e interesses comuns. Não é? No entanto, Odisseu, quando decide voltar, não é pelos belos olhos da Penélope, é pela glória, pelo Cleos. Ele não teria Cleos se ele permanecesse com Calipso. Né? Fica bem claro isso. Se ele não voltar e não voltar para o mundo dos mortos, para o mundo da memória, ele vai ser esquecido e não vai ser um ninguém. Então, não é por isso. E agora, Agamemnon dizer que Criseida é melhor do que Clitemnestra, para mim está no mesmo... É um jogo de retórica para justificar por que ele está tão aborrecido. Não sei se ele pensa isso, se você pode tomar isso mesmo. Assim, eu vou trocar ela, vou levar ela, ou Cassandra, vou levar para casa e vou trocar por Clitemnestra. É algo que está dentro da sociedade patriarcal grega, que os homens tenham concubinas, tenham amantes. Né? Na Odisseia se enfatiza isso menos, mas que Odisseu tem outros relacionamentos que ele abandona para voltar, né? Mas é verdade, mas que ele volta e não é exatamente por Penélope também é verdade. Né? Agora, o Cleos dele também só se completa se ele volta para Penélope e Penélope não o trai. Se ele volta para Penélope, ele é aceito por ela e ela não o traiu. Né? Faz parte do Cleos, da glória do herói íntegra, ter tudo isso. Não é fácil. Né? Não depende só dele, dependia dela também. Por isso que ele fica tão atormentado quando pensa que ela pode ter traído, né? Ou pode não reconhecê-lo. Dependia do reconhecimento. E, claro, com as devidas proporções, porque a obra é Odisseia e não a Penélope. Sim. Ela é tratada com um grau muito próximo de paridade. Ele é o herói que é cheio dos meios. Ela é a esposa do herói que ficou enganando os caras por mais de ano com um teatro que ela desfazia à noite. Isso não é um bocado de engenhosidade, como é o mesmo bico doce que o Odisseu tem. A própria ceninha do põe a cama para fora, é ela fazendo com o Odisseu o que o Odisseu fez com muito mais a história inteira. Dá para entender por que ele... que houvesse essa cumplicidade, essa afinidade, essa empatia. Mas seriam esses termos que eu usaria para descrever a relação entre eles. Né? Amor, paixão, essas coisas, né? Elas escapam ao contexto grego. Né? Quando você fala em amor, paixão, é alguma coisa que os deuses produzem, né? E que normalmente não é correspondida e não resulta em nada de bom para quem experimenta. Né? Só em desgraça. Então, não acredito que Eros estivesse envolvido, em nenhum momento se coloca isso nesse caso. A invenção da relação amorosa correspondida é muito posterior. Né? Agora, acho que tem outros casos, outras mulheres que não foram traídas, que traíram, como Fedra, por exemplo. Né? Teseu acredita piamente
que ela que foi. Ela é um exemplo exato. Ah, então. Deus pegou e falou, agora eu vou fazer isso com você. Então, mas não é ela que é traída e abandonada. Né? Não, então. Mas o Teseu não trai a Fedra no âmbito da relação deles. Eu acho que tem outros casos, mas eu acho que é isso, que dentro da relação... Mas antes da Fedra. Né? Então, dentro da relação da sociedade patriarcal, era esperável, era cabível. Não se tinha essa pretensão de, por parte dos homens, que os homens permanecessem fiéis às suas mulheres. Isso não era visto como uma virtude, assim, né? Mas, indubitavelmente, as mulheres deveriam permanecer fiéis aos seus maridos. Era uma forma de garantir a legitimidade das gerações, né, dos filhos. Né? Mas existem versões posteriores, né, que Penélope teria sido extremamente devassa, versões variantes aí, né? Que ela teria traído com todos os pretendentes, teria uma porção de filho. Telégono, que depois volta e mata Odisseu, tem uma história assim. Ele praticamente, a mão de Nausicaa oferece, ele seduz a Nausicaa entre Suécia para poder, seduz com palavras, gente. Não passa disso. Para poder se beneficiar da hospitalidade no palácio, né, com essa perspectiva de casamento. Né. Então, mas sim, Penélope é um caso à parte. Eu acho que o poeta gosta de jogar com as tradições divergentes, gosta de jogar com essa expectativa. Embora o desenlace do poema fosse de domínio público, todo mundo souber, ele joga com essa expectativa. Né? E se ela não for, né, tão confiável como parece? Né? Ou realmente havia muitos apostam. Eu não gosto de trabalhar com isso, com outras linhas narrativas, outros poemas que teriam havido e se perdido, em que Penélope teria outro comportamento. Porque eu sou muito pragmática, eu trabalho com o texto que a gente tem. Mas tem essas hipóteses também. Uma coisa assim que eu queria questionar é sobre a existência física, histórica do Homero. Dizem que os dois poemas, no intervalo de tempo, sei lá, talvez 50 anos mais. Sobre essa questão, o que se atribui ao Homero, a essa figura, assim, poemas ou Tá, depois que virou um consenso a ideia de que os poemas têm uma gênese oral e que, portanto, não foram escritos por um único poeta, num único momento, mas que é uma obra coletiva de várias gerações de poetas que foram aprimorando até o momento de transcrição, essa ideia do Homero, de um criador do poema, ela foi revista. É difícil a gente abandonar o rótulo Homero. Às vezes eu falo Homero assim, entre aspas, né, para indicar que não é um indivíduo. Mas é difícil a gente passar a chamá-lo. Eu tinha um aluno que, na tese, ele era tão estrito, ele botava um colchete, uma interrogação e um colchete. Né? O autor, colchete, interrogação, colchete da Odisseia. Né? Não dá, simplesmente. Né? Há séculos, há milênios, o autor da Ilíada e da Odisseia é identificado com Homero. Por que isso? Primeiro, uma hipótese clara é porque os gregos eles têm esse pavor, essa neura com o pai criador de tudo, o pai fundador. Eles têm que chegar no pai fundador. Quem foi o fundador?
da épica, quem foi o fundador da história, da filosofia, da medicina. Sempre tem que ter um fundador, né? Identificar a causa, o fundador. Então, Homero é identificado como fundador. Para os gregos do período clássico, arcaico, Homero teve uma existência real. Nenhum deles jamais, para eles, não tem teoria de oralidade escrita, eles estão no meio daquilo tudo, eles não questionam, eles atribuem essa figura, né? Que é uma figura um pouco lendária, como você disse, um poeta cego, pobre, né? Responsável por 2 obras magníficas. Para outros, Homero seria um aedo de muito destaque a quem os poemas ficaram associados. Talvez o responsável pela transcrição para a escrita, alguém que teria ditado os poemas quando eles foram escritos, ou feito uma revisão quando eles foram escritos, alguém que consultaram nesse momento, pela sua excelência, pela sua expertise. Aí ficou associado o nome de Homero aos poemas. Né? Mas hoje a gente sabe com certeza que esses poemas eles foram compostos durante séculos, eles eram do repertório comum de vários aedos, não é? Então eles são fruto de uma de composição coletiva e anônima, não é? Eles não pertencem a um homem só, não é? Mas são o que os gregos produziram de mais excelente, de excelente com relação à épica, e esse selo de excelência passou a ser identificado com essa figura de Homero. Né? Bom? Então tá ótimo, obrigada. Acho que hoje eu consegui ficar mais calma, né?